Seleção marroquina diz que não tem medo do Brasil. Também Flaco Lopes do Palmeiras é monitorado pelo Barcelona. E por fim, veja a provável escalação do Brasil para enfrentar o Marrocos. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Nação FC. Então antes de mais nada, verifica aí se você já está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, se inscreva. Vem fazer parte da Nação. Deixa o seu gostei, se você puder, vamos hypar esse vídeo, comenta, a gente gosta de saber a sua opinião, e não esquece de ativar as notificações. Afinal de contas, nós temos vídeos literalmente todos os dias pra você, somente com o melhor do mundo do futebol, e com resumos diretos, sem enrolação. E aí, torcedores, você imaginava que mais um gigante europeu entraria na disputa por Flaco Lopes? Pois é, depois do interesse do Atlético de Madrid, agora foi a vez do Barcelona procurar o Palmeiras para entender a situação do atacante argentino. A informação movimentou os bastidores do futebol brasileiro e pode representar um dos maiores desafios para o Verdão na próxima janela de transferências. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Alexandre Silvestre, o Barcelona realizou uma consulta ao Palmeiras para buscar informações sobre Flaco Lopes. O clube catalão estaria avaliando o mercado em busca de oportunidades para reforçar seu setor ofensivo, e o nome do argentino apareceu entre as opções observadas. O contato não significa uma proposta oficial, mas mostra que o atacante está cada vez mais valorizado no cenário internacional, e isso não é por acaso. Flaco Lopes vem acumulando boas atuações pelo Palmeiras, e tem chamado a atenção não apenas pelos gols, mas também pelo seu jogo físico, capacidade aérea e participação coletiva. Além disso, sua convocação recente para a seleção argentina aumentou ainda mais a sua visibilidade no mercado europeu. Mas o Palmeiras não vai facilitar essa saída não. Flaco Lopes é considerado uma peça importante dentro do elenco e tem participação relevante nos planos da comissão técnica. O clube investiu pesado para contratar o argentino e acredita que ele ainda pode atingir um nível ainda mais alto de desempenho. Além disso, o Palmeiras não costuma liberar seus principais jogadores por valores abaixo do que se considera justo. Nos últimos anos, o clube mostrou firmeza em negociações envolvendo atletas valorizados e dificilmente abriria a mão de Flaco sem uma proposta muito significativa. Por isso, qualquer negociação deverá envolver cifras elevadas. O Verdão sabe que está em posição confortável e não tem necessidade financeira de vender rapidamente. O fato é que o nome de Flaco Lopes está cada vez mais forte no mercado europeu. Diante disso, deixa sua opinião pra gente nos comentários. Você venderia Flaco Lopes para o Barcelona? E qual seria o valor ideal para o Palmeiras liberar o atacante? Estamos a exatamente 3 dias do momento mais aguardado dessa temporada do futebol, a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti fará seu primeiro jogo nesse sábado às 19 horas pelo horário de Brasília, enfrentando a seleção de Marrocos. E as atividades dessa quarta-feira, realizadas na base de treinos em Nova Jersey, trouxeram indicativos cruciais sobre quem serão os 11 jogadores titulares nessa partida. O treinador italiano aproveitou a sessão para mesclar titulares e reservas, mas já deu pistas muito claras de qual será a formação e principalmente de quem ocupará as disputadas vagas nas laterais. Afinal, um dos principais debates esportivos ao longo dessa fase de preparação girava justamente em torno do sistema defensivo da seleção brasileira. E durante grande parte do treinamento tático dessa quarta, Ancelotti armou a primeira linha de defesa com Danilo pela direita e Alex Sandro pela esquerda, completando o setor com a dupla de zaga formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães. Essa sinalização aponta que a comissão técnica deve optar pela experiência e pelo entrosamento prévio dos dois laterais, deixando de lado, pelo menos para essa primeira partida, Ibáñez e Douglas Santos, que vinham brigando fortemente pela posição nos treinos anteriores. Essa escolha indica uma busca por uma maior solidez defensiva e segurança na saída de bola para lidar com a transição rápida da equipe marroquina, nesse que é o primeiro desafio do Grupo C. E avançando para o setor do meio de campo e ataque, a comissão técnica parece ter convicções muito bem estabelecidas, embora ainda mantenha espaço aberto para alguns testes. A espinha dorsal da equipe na faixa central deve ser sustentada pela dupla de volantes formada por Casemiro e Bruno Guimarães, já que essa composição oferece um poder de marcação alto e, simultaneamente, muita qualidade na construção desde a defesa. Mais à frente, o quarteto ofensivo deve ser composto por Lucas Paquetá atuando na articulação, com Rafinha e Vinícius Júnior nas pontas e Matheus Cunha centralizado como a referência do ataque. E é válido a gente lembrar que Ancelotti aproveitou a movimentação para observar outras variações, como por exemplo o atacante Luiz Henrique, que foi testado no setor ofensivo em determinados momentos da atividade,
mostrando que o treinamento quer ter o elenco inteiro em ritmo de jogo para eventuais mudanças táticas durante a partida ou no decorrer da competição. Para além das rigorosas definições táticas e do peso da proximidade da estreia no Mundial, o ambiente na concentração se mostrou extremamente leve e positivo. O treino dessa quarta-feira foi marcado por momentos de descontração, e esse clima de confiança é considerado um fator fundamental para o Brasil encarar não apenas a seleção de Marrocos nesse sábado, mas também os próximos compromissos do Grupo C, que conta com as equipes da Escócia e do Haiti. Com mais 2 treinamentos programados antes do apito inicial, a provável escalação do Brasil é Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro na defesa, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio e um ataque formado por Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. E com essa escalação, agora é sua hora, me diz aí, você acha que as decisões são certas, acha que não? Converse com a gente aqui nos comentários. A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo está cada vez mais próxima, mas o primeiro adversário já mostrou que não pretende entrar em campo apenas para se defender. Um dos destaques da seleção marroquina elogiou o Brasil, chamou a equipe de Carlo Ancelotti de fantástica, mas deixou o aviso claro: Marrocos não tem medo de ninguém. As declarações vindas do lado marroquino mostram uma mistura de respeito e confiança. Os jogadores reconhecem a tradição do Brasil, os 5 títulos mundiais e a qualidade técnica de atletas como Vinícius Júnior, Rafinha, Endrick e companhia, mas ao mesmo tempo deixam claro que não pretendem entrar em campo derrotados psicologicamente, e essa confiança não surgiu do nada. Nos últimos anos, Marrocos se transformou em uma das seleções mais competitivas do futebol mundial. O país africano ganhou respeito internacional após campanhas consistentes e passou a acreditar que pode enfrentar qualquer potência de igual para igual. O discurso deles é simples: respeitamos o Brasil, mas não vamos mudar nossa maneira de jogar. Quem pensa que o Brasil terá vida fácil pode estar enganado. Recentemente, Marrocos enfrentou a Noruega e mostrou características que chamaram a atenção de torcedores brasileiros. A equipe começou a partida com muita intensidade, pressionando alto, atacando em velocidade e criando dificuldades para um adversário europeu de alto nível. O desempenho foi tão forte que gerou preocupação entre muitos brasileiros nas redes sociais. O principal ponto forte da seleção marroquina é justamente a transição rápida. Quando recuperam a bola, eles aceleram imediatamente, buscando explorar espaços nas costas da defesa adversária. É um estilo que pode causar problemas para qualquer equipe que se exponha demais. Além disso, a torcida marroquina promete criar um ambiente muito favorável para sua seleção durante a Copa, aumentando ainda mais a confiança do grupo. Mas nem tudo são boas notícias para o Marrocos. A mesma análise que mostrou as qualidades da equipe também revelou fragilidades importantes. Contra a Noruega, após o início muito forte, o time perdeu intensidade com o passar do jogo. O desgaste físico apareceu, a defesa começou a conceder espaços e surgiram erros que poderiam ter custado a vitória. É exatamente nesse ponto que o Brasil pode ser superior. A seleção de Carlo Ancelotti conta com jogadores capazes de decidir partidas em poucos segundos. Um espaço deixado por Marrocos pode ser suficiente para Vinícius Júnior, Rafinha ou outro atacante brasileiro fazer a diferença. Além disso, Ancelotti já demonstrou confiança na equipe e afirmou ter uma ideia clara da escalação para a estreia, mostrando que o trabalho de preparação está avançado. Escalação essa que nós já falamos para vocês. A verdade é que a declaração de Marrocos não deve ser vista como provocação. Ela mostra apenas a mentalidade de uma seleção que acredita no próprio potencial e que não pretende se esconder diante do favorito do grupo. Mas e aí, qual o seu palpite para Brasil versus Marrocos? Vitória tranquila da seleção ou jogo complicado na estreia da Copa? Deixa a sua opinião pra gente aqui embaixo nos comentários.